Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, cara? Emerson Santos aqui da Flá TV. Estarei repassando as perguntas dos colegas jornalistas. Maravilha, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta do Renan Moura, da Rádio Globo. Ele está perguntando qual a relevância de retomar o Carioca amanhã se os outros campeonatos, como Copa do Brasil, Brasileiro e a Libertadores, ainda não têm previsão. Primeiramente, boa tarde. Claro que é sempre um assunto muito delicado, né, falar sobre tudo isso. E não só eu, como todos os atletas e a instituição do Flamengo, a gente procura respeitar da melhor forma. E eu acho que o mais importante é que criamos um ambiente de total segurança aqui no Ninho, onde podemos fazer nossos trabalhos, as nossas atividades com a maior segurança possível, sempre tendo a tranquilidade que podemos chegar no CT, fazer as nossas atividades com todo o empenho, com toda a dedicação. E eu acho que não cabe a nós, jogadores, dizer o porquê de marcar os jogos ou não, porque eu acho que isso aí é algo que foge do nosso controle, porque a gente procura somente trabalhar, fazer o nosso melhor, fazer os nossos treinamentos, que para nós é importantíssimo, porque nós somos atletas, nós gostamos de estar dentro do centro de treinamento, dessa convivência, é algo que nos faz feliz. E o mais importante, cara, se sentir confiável, se sentir confiante em entrar dentro do CT e fazer somente o nosso trabalho. Então, eu acho que isso aí é algo que, como eu disse, foge um pouco da nossa alçada. A gente somente acata tudo que é falado para nós, e eu acho que isso aí é uma pergunta a ser falada para o prefeito, para a FERJ, que foram eles que decidiram. E eu acho que o mais importante é deixar bem claro que a gente está feliz em ter voltado a treinar. A gente já está na 5ª semana trabalhando com o máximo de segurança possível. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Criticou-se o Flamengo por apoiar o retorno do futebol, visto por muitas pessoas como apressado em meio à pandemia. No próprio Maracanã, local do jogo de amanhã, há um hospital de campanha dedicado a tratar de infectados pela Covid-19. Como um atleta se prepara psicologicamente para atuar nessas condições? Cara, primeiro, eu acho que é muito do que eu falei, né, na primeira pergunta. Nos sentimos totalmente com muita confiança, principalmente por todos os protocolos que foram sugeridos a nós dentro do Ninho. Hoje a gente está muito bem protegido aqui dentro, se sentindo muito à vontade em fazer o nosso trabalho, e não será diferente jogando, cara. A gente vai fazer todos os testes. Amanhã mesmo a gente chega no CT, a gente faz 2 testes para a gente ter a confiança em somente entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor. A gente sabe que do outro lado também terá os mesmos exames, com a mesma rigorosidade, para que a gente possa fazer somente o que a gente sabe, que é jogar futebol. Então, claro, sempre respeitando ao máximo a dor de todos, porque a gente sabe por tudo que a gente está vivendo. Nós perdemos uma pessoa muito querida aqui dentro do Ninho, que foi o Jorginho, e a gente sente muito por isso. Mas eu acho que é algo que, como eu disse, foge um pouco da nossa alçada. Acho que isso tem que ser perguntado para o prefeito, para a FERJ, que decidem aonde a gente vai jogar, quando a gente vai jogar. Nós somente procuramos fazer o nosso trabalho, nos dedicar nos treinamentos e nos preparar para quando a gente poder jogar. Pergunta do Guido Nunes, da TV Globo. Você já deve ter escutado a expressão novo normal, que todos costumam dizer para esse período da pandemia, que é todo mundo usando máscaras, álcool em gel. Qual será o novo normal do futebol? Cara, primeiro, eu acredito que no começo será muito diferente, né? Principalmente por tudo que a gente está vivendo. A gente sabe que, e eu costumo falar isso sempre para minha esposa, para minha família, nunca mais seremos os mesmos, em todos os sentidos. E acredito que com tudo isso que aconteceu, a gente, pelo menos da minha parte, eu falo com toda a sinceridade do mundo. Eu aprendi muitas coisas com tudo isso.
e eu acho que é um momento de reflexão para que a gente possa nos desenvolver individualmente, né? Porque é um momento muito complicado, mas procuramos, de alguma forma, em todos os ambientes que a gente tiver, principalmente dentro do campo, procurar da melhor forma a gente encarar isso com naturalidade, porque é o nosso trabalho, a gente precisa se preparar, preparar nossa cabeça para que a gente possa estar forte, porque é o nosso trabalho, é o que a gente ama fazer e é o que a gente, e o mais importante, que a gente possa se sentir seguros. E hoje eu posso dizer que eu e todos os atletas que estão aqui, a gente tem total segurança em fazer somente o que a gente sabe que é jogar futebol. Pergunta da Raíza Simplício do Gol Brasil. O prefeito do Rio disse que o futebol está liberado, mas que não é obrigatório. Para ele, quem não quiser jogar, não precisa jogar. Você também acha que o clube ou atleta que não se sentir confortável para entrar em campo não merece ser punido? Cara, eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Muito pessoal mesmo. O Flamengo e nós somos privilegiados por ter uma estrutura como o Flamengo tem, de nos dar todo o suporte, nos dar toda a capacidade para entrar dentro do CT e se sentir o mais confortável possível para fazer somente o que a gente sabe, que é entrar dentro de campo e fazer o nosso treinamento, entrar nos jogos e fazer os nossos jogos da melhor forma. Então, como eu sempre falo, nós somos privilegiados por isso. Então, cabe a cada clube procurar da melhor forma defender os seus atletas, a sua instituição, fazendo com que o ambiente de treinamentos, de atividades, seja o mais confortável possível e o mais seguro possível. Então, são coisas que fogem um pouco do nosso controle. Nós estamos pensando no Flamengo, na instituição do Flamengo, e como eu disse, nós somos privilegiados por ter toda a estrutura, todo o protocolo que foi criado para nós, para que a gente possa sair das nossas casas, entrar dentro do ninho e se sentir o mais confortável possível e poder retornar para nossas casas com a maior confiança que não vamos levar nenhum vírus para dentro de casa. Então, isso para nós é o mais importante. Pergunta da repórter Monique Danello do Esporte Interativo. Ela pergunta o seguinte: não sei se você já assistiu às partidas dos campeonatos que voltaram na Europa, de tudo que envolve os protocolos de segurança e que é diferente nesse novo futebol. O que você acha que vocês jogadores vão estranhar mais ou sentir mais falta? Eu sou um amante do futebol, então eu assisto todos os jogos, até mesmo todos os VTs de jogos que estavam passando eu estava acompanhando, porque essa é a nossa vida e a gente procura de alguma forma sentir aquela emoção que é o futebol, né? E acredito que todos os brasileiros estão com saudade em ver o Flamengo jogando. Mas eu acho que uma das mudanças uma das coisas que mais vai dificultar para nós é a questão da torcida, ainda mais nós que jogamos num clube onde a torcida nos apoia muito, que eu, como sempre falo, é o 12º jogador. Isso aí vai ter uma dificuldade muito grande, mas como eu sempre falo, cara, a gente precisa ser forte mentalmente para a gente superar todas as diversidades, e eu acho que isso aí será mais um desafio para todos nós, não só o Flamengo. E o que eu posso ver no futebol hoje em dia, todos os clubes que estão jogando em casa estão tendo um pouco de dificuldade para jogar contra as equipes, porque de alguma forma as equipes adversárias vêm com menos responsabilidades, com menos pressão, e isso aí acaba afetando um pouco os times da casa que tem um mando de jogo. Mas isso é algo que a gente precisa superar. O Mister vem trabalhando muito a nossa mente nessa questão, vem falando diariamente com a gente, para que a gente possa se fortalecer, se preparar o máximo possível, para que a gente possa estar o máximo preparado, para que a gente possa fazer o nosso melhor dentro de campo. O Rodrigo Gabigol está aqui no CT, também está te acompanhando aqui pela Flá TV. É legal isso, né? O elenco do Flamengo é sempre muito unido, a gente que está aqui no dia a dia observa. Isso é importante até para essa volta do futebol, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é o que eu falei, cara. Você se sente tão bem, né? Tão bem aqui dentro, tão confortável, tão seguro, que tenho certeza que ele deve estar aí dentro do CT ainda. Ele não gosta muito para casa, não. Eu vou fazer um quartinho para ele morar aqui. Pergunta do VD Casagrande, do Jornal O Dia. Como atleta profissional de futebol,
como você avalia a postura de Botafogo e Fluminense que se recusam a voltar a disputar o Campeonato Carioca ainda nesse mês de junho? Cara, é difícil a gente falar de outra equipe. Eu acredito que eles devem ter as razões deles e eu acho que isso aí é algo que não cabe a nós ou crucificar ou falar bem ou mal disso. O que eu disse foi que o que eu falo é que nós, jogadores do Flamengo, temos total segurança em treinar, em entrar dentro do CT, como eu disse, e eu acho que isso aí é o mais importante, cara. Tudo que o Flamengo fez pelos jogadores hoje aqui, todo o protocolo que foi implantado aqui dentro, nos dá total segurança, tranquilidade para a gente fazer o nosso melhor. E a gente espera que tanto o Botafogo como o Fluminense aconteça da mesma forma e que o quanto antes a gente consiga voltar a jogar, todos felizes, e que a gente possa dar alegria para o povo brasileiro, que eu acho que todos estão precisando nesse momento. O Felipe Schmidt, do Globoesporte.com. O jogo contra o Bangu não terá público e também não será transmitido. Será uma partida que pouquíssimas pessoas irão ver. Isso afeta você de alguma forma? E como você se sente em relação a isso? Cara, claro que já você jogar sem torcida já te afeta bastante. A questão da TV, a gente fica um pouco triste pela questão dos torcedores, né? Os torcedores gostariam muito de assistir esses jogos, mas isso é algo que foge um pouco do nosso controle. Nós somos profissionais, trabalhamos todos os dias para que a gente possa se preparar o máximo possível para os jogos, e chegou a oportunidade da gente implementar tudo que a gente treinou, né, nessas praticamente 5 semanas dentro dos jogos, para que a gente possa fazer o nosso melhor, fazer uma partida sólida com bastante intensidade e fazer o nosso jogo, que é o jogo do Flamengo, a forma como a gente joga, com muita força, com muita intensidade e concentração no jogo. Mauro Santana, da Onda Mix FM. Como foi especialmente para você lidar com a mudança de rotina provocada pela pandemia? A relação com a família, o trabalho e o psicológico? É bem difícil, né, cara? Eu sou uma pessoa que sou muito próxima dos meus familiares, sempre abraçando, sempre beijando, sempre com um carinho muito grande, e a gente acaba, de alguma forma, tendo que deixar isso de lado, né, pela proteção nossa e dos nossos familiares. Então, é muito complicado, cara, muito complicado mesmo. Na primeira semana eu acabei ficando aqui no Rio, depois que a gente teve aqueles 30 dias mais ou menos, né? Eu acabei indo para o interior, fiquei próximo da minha família, mas fiquei 14 dias ainda separado deles, porque na primeira semana eu estava aqui, às vezes estava tendo um pouco de contato com algumas pessoas, até mesmo aqui na primeira semana, então procurei ficar um pouco isolado para ter toda a segurança possível e não, por acaso, se eu tivesse com alguma contaminação, não expor os meus pais, os meus avós que são bem de idade ao vírus, mas graças a Deus estava tudo bem, sempre estive bem, eu acho que isso aí é o mais importante, minha família também. Agora é complicado, cara. Eu imagino que todo o povo brasileiro tá passando, e a gente reza, a gente torce e a gente tenta fazer de alguma forma o possível para que passe o quanto antes tudo isso. Pergunta do Marcos Coelho, repórter da Rádio Tupi. Queria saber se você já teve a oportunidade de conversar com os atletas de outros clubes e o que eles comentam sobre as medidas adotadas pelo Flamengo para voltar a jogar. Sim, converso bastante. Tenho muitos amigos nos outros clubes. Eles sempre elogiam bastante, muitos jogadores têm a vontade de retornar aos treinos, porque isso é a nossa vida. É muito difícil a gente ficar sem essa adrenalina, sem essa vontade de treinar, sem esse convívio diário, e eu imagino que todo mundo está sentindo isso. Claro que a gente respeita, porque no primeiro momento era muito difícil, e com tudo que vinha acontecendo no mundo, a gente tem que ter esse conhecimento e essa solidariedade, né, de você se isolar, de você ficar somente com as pessoas próximas a você, para que a gente passasse o quanto antes por tudo isso. Mas a gente torce para que o quanto antes tudo isso passe, todos os atletas voltem aos seus clubes e comecem a treinar, a jogar, porque é o que a gente ama fazer, mas claro, com toda a segurança, com todos seguindo todos os protocolos de segurança, para que a gente possa, além de treinar, além de fazer o que a gente ama, mas tudo em segurança.
E Isabelle Costa, da repórter do Coluna do Fla. Antes da paralisação, você e o Léo Pereira passaram por problemas físicos, o que acabou tirando do míster aquela boa dor de cabeça para decidir a zaga titular, que acabava sendo com o Gustavo Henrique mais um. Agora os três estão à disposição. Para vocês, como que é essa disputa? E o míster já decidiu quem vai a campo amanhã? Foi um começo de ano meio complicado, né? Eu tive aquele corte no joelho, logo depois, no jogo contra o Independente Del Valle, eu tive a lesão no adutor. E foi bem complicado mesmo, porque fiz uma pré-temporada tão boa, consegui me preparar bem, e quando eu retornei acabei tendo essa lesão. O Léo depois teve uma lesão também muscular, também pelo fato de a gente ter tido uma semana somente de pré-temporada, e a gente entra já com jogos de muita intensidade, já decidindo o Supercopa do Brasil, depois logo em seguida a Recopa. Mas graças a Deus estamos recuperados, todos, praticamente o time inteiro, né? Todos os jogadores estão treinando em alto nível, ninguém se lesionou nessa pré-temporada. E em questão dos zagueiros, cara, são grandes zagueiros, tem o Tuller também, que é um menino que vem evoluindo muito, então acredito que quem o mister escolher entre os quatro, a dupla de zaga, tenho certeza que vai dar conta do recado e vai fazer por merecer e ajudar a equipe do Flamengo. Eu acho que quem ganha com isso é o Flamengo, com jogadores de muita qualidade, de nível muito alto, e a concorrência é sempre muito grande. Faz com que você cada vez mais aumente o seu nível nos treinamentos e se prepare de uma forma diferente. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Depois de uma grande temporada com a camisa do Flamengo, recentemente seu nome voltou a circular na Europa, mesmo sem estar jogando. Como que você recebe essas notícias? Claro que é sempre gratificante a gente ouvir boatos. Claro que em alguns momentos a gente acaba nem ficando sabendo, mas eu fico sempre feliz. Acredito que é fruto do meu trabalho, da minha dedicação. Acredito que tive um ano de 2019 maravilhoso, com conquistas coletivas, que é sempre o mais importante, e também individuais. Em 2020 não joguei tantos jogos pela lesão que eu tive no adutor, mas pude estar nos dois jogos da nossa conquista, tanto da Supercopa do Brasil como a Recopa. Isso para mim é muito importante, mas sempre com o pensamento no Flamengo, cara. Eu já fiquei muito bitolado nessas questões extras, né, de você ficar pensando, se vai acontecer, se isso, aquilo. E eu acho que vai passando o tempo, você vai amadurecendo, você vai focando nos seus objetivos, e o meu objetivo hoje é somente o Flamengo, focar em fazer mais uma grande temporada junto com a equipe. Temos um grande time, um grande treinador, temos tudo para fazer um grandíssimo ano, e o meu pensamento nesse momento é somente nisso, e o que acontecer fora disso, que meus empresários, que as pessoas que são responsáveis por isso, que cuidem, e que eu possa focar, caminhar nos meus objetivos pessoais e coletivos, que é o mais importante. Pergunta do Guilherme Flazueiro. Rodrigo, essa semana foi destacada pela imprensa a evolução do Léo Pereira nos treinos, formando dupla com você. De alguma maneira, esse tempo para treinar favoreceu o sistema defensivo do Mengão? Cara, o mister, e eu sempre falei isso, a parte defensiva é uma cobrança muito grande, muita exigência, e isso faz com que você cresça bastante. Isso foi notável em 2019, primeiro com o Léo Duarte, depois com o Pablo, e eu acho que para o Léo e para o Gustavo, que estão chegando agora, a evolução deles vai ser muito grande. Além de ser grandes jogadores, são jogadores que gostam de ouvir, que gostam de crescer dentro do treinamento, gostam de treinar muito forte, então isso aí é muito importante. E não tenho dúvida, cara, não tenho dúvida que o Léo vai me ajudar, o Gustavo vai me ajudar, eu vou ajudar eles, eu vou ajudar o Túlio vai me ajudar, e eu acho que é assim que a gente cria um grande elenco, um grande time e uma grande zaga, que é o que eu sempre falo. Ataque ganha jogos, né? E defesa ganha campeonatos. E eu penso totalmente nessa direção, e tenho certeza que teremos uma linha defensiva muito forte nesse ano. Pergunta da repórter Marcele Borchetta, da Band Rio. Botafogo e Fluminense disseram que só vão voltar ao Campeonato Carioca em julho. Na sua opinião, essa decisão pode prejudicar o andamento da competição? De alguma forma sim, porque a gente acaba dependendo muito das outras equipes, né?
mas é algo que foge do nosso controle. Nós precisamos continuar trabalhando. Temos um jogo amanhã, um jogo que o primeiro jogo nosso depois de tudo isso que aconteceu nessa pandemia, e a gente espera que a gente esteja preparado para fazer o nosso melhor, da melhor forma, fazer uma grande partida, conseguir manter o nível de atuação que a gente vem mantendo desde o ano passado e esperar esperar a Ferg decidir, que eles que comandam o Campeonato Carioca, para que a gente possa ter uma direção para que a gente consiga também direcionar os trabalhos, né, que o treinador depende muito disso. Então, acho que não cabe a nós falar sobre isso porque foge do nosso controle. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando, pensando no Flamengo, pensando na evolução do Flamengo, que é o mais importante. Marcelo Neves, repórter do O Globo. Durante o arbitral da Ferg, o presidente Rubens Lopes destacou a diferença entre equipes que voltaram aos treinos e querem jogar e as que não retornaram e querem adiar. O quanto você acredita que o Flamengo terá de vantagem para as outras equipes que ainda não retornaram aos treinos? Cara, primeiro, eu não tenho dúvidas nenhuma que o Flamengo voltou a treinar por pensamento em vamos voltar primeiro, então vamos se preparar melhor e vamos sair na frente das outras equipes. Pelo contrário, não tenho dúvidas nenhuma que nunca foi pensado dessa forma, foi pensado sempre no bem-estar dos jogadores, na instituição, fazendo todo o protocolo de segurança para que a gente pudesse voltar em segurança. Voltamos, fizemos todo o trabalho que não tivemos no começo da temporada, que foi aquele trabalho de pré-temporada, porque a gente treinou uma semana e já jogamos. Então, agora a gente teve uma pré-temporada onde a gente conseguiu fazer todos os processos físicos, todos os trabalhos que nos capacita para a gente se preparar da melhor forma. Que eu acho que isso aí é importante para prevenir lesões, que foi o que aconteceu no começo do ano. A gente não teve tempo para treinar, acaba machucando. Então, o nosso pensamento sempre foi nisso, e eu acho que dentro de jogo, independente se o cara treinou 15 dias ou 30 dias, isso aí é uma questão que dentro do jogo, muitas vezes isso aí não faz diferença, cara. O que faz diferença é a vontade do atleta, é a dedicação do time, a qualidade da equipe. Então a gente pensa somente nisso. A gente seguiu todas as recomendações, fizemos as coisas da melhor forma, tudo correto, e eu acho que o mais importante é isso. Nunca pensando que a gente voltaria antes e ficaria melhor fisicamente ou pior. Pelo contrário, a gente pensou somente no Flamengo e hoje a gente se sente muito preparado para jogar. Pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. O que a Copa Libertadores da América de 2019 ensinou ao Rodrigo Caio e que pode ser importante em 2020? Cara, nos fortaleceu, não só a mim, mas a toda a equipe, né? Nos fortaleceu muito, passamos por muitos momentos bons, alguns momentos ruins, principalmente ali contra o Emelec, na fase de grupo também, muita dificuldade, e eu acho que isso aí nos fortalece, nos deixa ainda mais cascudo para uma competição tão difícil como é a Libertadores. Mas ainda mais motivado, cara, porque você ganhar a Libertadores é muito difícil. E no ano seguinte você vencer ela novamente é mais difícil ainda, você conseguir manter o nível. Então a gente vai em busca desse desafio. Pergunta do repórter Ricardo Lai, da Fox Sport. A volta dos jogos é uma vitória do futebol sobre a pandemia? Cara, acredito que é uma das vitórias, né? A gente tem ainda muitas coisas para passar ainda por tudo isso. Ainda a gente vê que a gente vem sofrendo muitas mortes, muitas pessoas infectadas, mas acredito que é um caminho, cara. É um caminho porque a gente sabe que o futebol é uma paixão. Por isso que a gente espera que o quanto antes, voltando de vez mesmo os jogos, o quanto antes os jogos começam a ser televisionados, para que a gente possa, de alguma forma, dar uma alegria para as pessoas que estão em casa, porque não é fácil você passar por um momento difícil como esse, muitas pessoas perdendo seus entes queridos e a gente não ter nada para que a gente ore, que a gente sorri, que a gente se motive. Mas acredito que é uma batalha dura, mas a gente vai conseguir passar por tudo isso, e acredito que o futebol é um caminho e a gente fica feliz que a gente está dando um passo muito importante. A última pergunta aqui do Wesley Ramon, do Urubu Interativo. Como está sendo o processo de entrosamento com os zagueiros que chegaram agora?
já que depois da saída do Pablo Mari, nenhum se firmou como titular ao seu lado? Cara, está sendo muito bom mesmo. Como eu respondi anteriormente, são jogadores de muita qualidade, que gostam muito de aprender, sabem ouvir. E é uma coisa que eu sempre falo, zagueiro você precisa ter uma ligação ali muito forte, porque é uma parte do campo onde não pode ter erro. Se você errou, praticamente 90%, 95% de chance de você tomar o gol. E a gente vem treinando muito forte, os 4 zagueiros, vem crescendo, vem evoluindo, treinando contra, se a gente for ver, a gente tem, tanto do time titular como do time de reserva, praticamente os melhores jogadores que tem no Brasil, cara. Então é uma competição constante dentro dos treinamentos, mas a gente pode ter certeza que vai estar muito preparado aí para todos os desafios desse ano, e tenho certeza que vamos dar conta do recado aí para que a gente possa dar toda a sustentação para os nossos atacantes fazer os gols. Rodrigo, só para quebrar um pouquinho o protocolo, estou acompanhando aqui as mensagens, muitos torcedores falando que gostam muito de você. Manda então um recado aí para a Nação Rubro-Negra, que sempre te acompanha nas redes sociais, muitas mensagens, quando te acompanha. Manda um recado para eles que estão aqui te acompanhando. Primeiro eu agradeço, cara. Agradeço o carinho. Para mim é muito gratificante todo o carinho que eu recebo da nação. Eu mando um grande abraço para todos e que possamos, o quanto antes, aí, com a graça de Deus, que a gente consiga estar juntos no Maracanã. A gente sabe que isso pode estar um pouco distante, mas é algo que a gente gostaria muito, porque sem a nação nos acompanhando, nos torcendo pela gente, a gente sabe que é sempre mais difícil. Mas grande abraço e brigadão pelo carinho de sempre. Obrigado, Rodrigo. Bom jogo amanhã.